Bom dia a todos. Estamos dando início à sessão de julgamento virtual da oitava Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 17 de novembro de 2023. Cumprimento a todos os colegas, juízes, Dr. Ramon, doutora Daniela, doutora Sulanita, que está substituindo o Dr. Faisal. Cumprimento também o Dr. Marcos, que está substituindo o Dr. Tony pela representação fiscal, ao Oswaldo, ao Hélio e também a todos os patronos que irão realizar a sustentação oral, que posteriormente irão acompanhar a sessão. Todos confirmaram presença e avançando para a pauta, nós temos presença de alguns patronos para a realização de sustentação oral. E o primeiro processo da pauta é um PRJ de minha relatoria, relativo ao AIN 4097293, cujo autuado é Ativas Plásticos Industriais Limitada. Temos a presença da doutora Hilda. Bom dia, doutora Hilda. Bom dia, doutor Samuel. Bom dia a todos. Doutor Samuel, eu vou acompanhar e, se precisar de algum esclarecimento, eu faço ao final, pode ser? Para não tomar o tempo dos senhores aí. Perfeito. Então, eu já vou disponibilizar meu voto. Peço só um minutinho. Meu voto já está disponível e é um caso recente. Creio que a gente julgou exatamente nesse ano. A doutora Sulamita não estava presente, mas entendo que não é complexo, então vou fazer a leitura do meu voto. Passo para o item 1. Trata-se de pedido de edificação de julgado apresentado pela autuada sob a alegação da existência dos seguintes erros de fato. Indicação equivocada da nota fiscal número 704 no rol de documentos excluídos da autuação, pois tal documento não é objeto do AIN ora em análise, sendo que o correto seria indicar a nota fiscal número 7047, pois esta contém os mesmos critérios que levaram o acórdão recorrido a excluir a inexistente nota fiscal número 704. Para explicar o contexto, é o item 3 do auto, que trata sobre glosa de crédito, porque a autuada não teria apresentado os cupons fiscais relativos às aquisições de combustível utilizado nos caminhões da autuada. Foram apresentados outros documentos para evidenciar a legitimidade do crédito, escrituração contábil, escrituração fiscal, e, portanto, naquela oportunidade, o acórdão proferido por esta Câmara foi no sentido de reconhecer a procedência, a legitimidade dos créditos em relação às notas fiscais que tiveram a demonstração, a comprovação, a apresentação de provas nesse sentido. E aí foi indicada essa nota número 704, só que, segundo a autuada, ela não é objeto do AIN, e sim a nota fiscal mais próxima pela numeração é a 7047. E o segundo erro de fato é que a decisão recorrida deixou de excluir da autuação mais 45 notas fiscais,
pois tais documentos fiscais contêm as mesmas provas e condições que foram consideradas no acórdão proferido pela 8ª Câmara Julgadora, que excluiu 28 notas fiscais. Então, naquele julgamento, a Câmara determinou que fosse cancelada a autuação em relação a 28 notas fiscais, que são exatamente os documentos que foram apresentados pela autuada, que é a escrituração contábil e fiscal, para evidenciar a legitimidade do crédito. Quando analisamos, entendemos que somente em relação a 28 notas fiscais haviam sido apresentadas essas provas. E aí vem a autuada agora em sede de PRJ e demonstra que, além daquelas 28, ainda tem mais 45 notas fiscais que foram apresentadas exatamente as mesmas provas daquelas 28. Bom, conforme remansosa a jurisprudência administrativa, erro de fato quando se considerar existente um fato que não existiu ou inexistente um fato que efetivamente existiu. Pois bem, examinando os autos, constata-se que os dois erros de fato apontados pela autuada realmente estão presentes na decisão recorrida. A nota fiscal número 704 não é objeto do AIM debate. Por outro lado, consta do lançamento tributário em referência a nota fiscal 7047, em relação à qual foram apresentados os mesmos documentos considerados determinantes: comprovação por regular escriturações contábil dos veículos que consumiram combustível e escrituração também fiscal das aquisições do óleo diesel e respectivos pagamentos, para excluir da acusação as demais notas fiscais, seguindo exatamente o disposto na nota 2 do item 3.5 da decisão normativa CAT 1 de 2001. Logo, tem-se que a indicação equivocada da nota fiscal número 704 consiste em erro de fato, sendo que o correto é excluir da acusação a nota fiscal 7047, pois em relação a esta foram apresentadas as mesmas provas que resultaram no cancelamento da acusação para as demais 27 notas fiscais. Quanto ao segundo erro de fato, tem-se que as mesmas provas que fundamentaram a exclusão de 28 documentos fiscais da acusação também foram apresentadas em relação a mais 45 notas fiscais. Da análise dos autos, constata-se que, de fato, em relação a essas 45 notas, foram apresentadas as mesmas provas e atendidas as mesmas condições adotadas para fins de excluir as 28 notas fiscais da acusação. O quadro elaborado às folhas 1238 e 1239 contém o número das 45 notas e os respectivos comprovantes de pagamento. Então, ela traz em sede de PRJ esse quadro com a indicação do número da nota e quais as folhas estão exatamente a própria cópia da nota fiscal e o comprovante de pagamento. Esse segundo erro de fato fica evidente à medida em que a decisão recorrida, ao excluir da acusação 28 notas fiscais e manter as demais, fundamenta no fato de que não foram apresentadas provas que pudessem evidenciar o direito ao creditamento do imposto incidente nas aquisições de combustível. E aqui eu trago 2 parágrafos da decisão, onde justamente no acórdão recorrido tem a menção, olha, estamos excluindo as 28 notas fiscais porque foram apresentadas tais provas, mas deixo de excluir as demais notas, mantendo-se a acusação, porque não foram apresentadas as provas. Todavia, conforme dito acima, em relação a essas 45 notas, a autuada apresentou as mesmas provas que fundamentaram o cancelamento da autuação de 28 documentos na decisão recorrida, o que evidencia o cenário totalmente diverso entre o fundamento adotado e o quadro probatório contido nos autos. Portanto, é inequívoca a existência do segundo erro de fato, motivo pelo qual o cancelamento da acusação determinada pela decisão retificanda deve também contemplar as 45 notas relacionadas no quadro contido às folhas 1238 e 1239. Dito isso, entendo que o PRJ merece ser conhecido e provido para o fim de reconhecer a indicação equivocada da nota fiscal 704, sendo que o correto é excluir da acusação a nota 7047, bem como incluir as 45 notas relacionadas no quadro elaborado às folhas 1238 e 1239 no rol de documentos fiscais excluídos da acusação na decisão recorrida. Como voto, permaneço à disposição, caso tenha alguma dúvida. A meu ver, ficou bem evidente a questão. O primeiro erro de fato, acho que foi um erro de digitação, né, um equívoco na digitação. E o segundo, ele fica evidente justamente quando a gente vai analisar o voto condutor e tem a menção de que, em relação às demais notas, não foram apresentadas provas, mas foram
né? Elas foram apresentadas desde a defesa, depois com o recurso também. Então, eu entendo que se a gente adotou aquele critério, né, de verificação da escrituração contábil e da prova de pagamento para aquelas 28, a gente não poderia manter a acusação em relação a essas 45, já que foram apresentadas as mesmas provas e as condições também foram atendidas igualmente para essas 45 notas. Então, por isso eu entendo que ficou caracterizado os 2 erros de fato e fico à disposição. Samuel, com relação a essas 45 notas que não constaram, acho que o voto condutor foi meu na época. Condutor, na verdade, não, né? Acho que fui vencido, mas eu que fiz o voto de relatoria. Eu analisei a nota, a questão do creditamento exclusivamente do óleo diesel, que teria relação com os caminhões da produção. Essa mesma análise foi feita com relação a essas 45 notas, que agora estão sendo incluídas ou não? Não. Eu, a meu ver, o critério que tinha sido, você faz, né, todo o racional do direito ao crédito, mas quando sustenta a manutenção da acusação em relação a todas as demais notas fiscais, menciona que não foram apresentadas provas. Então, por esse critério, né, eu entendi que, como no voto ficou determinado que a exclusão das 28 se dava pelo fato de terem sido apresentadas as provas, eu entendi que, pelo mesmo critério, não poderia deixarmos de fora as 45. Me parece assim que sem qualquer análise do consumo, né, do tipo de caminhão. Que a minha conclusão, na verdade, foi exatamente essa, mas assim, na fundamentação, eu até relendo aqui, eu coloquei que no item 69 da decisão, que é possível perceber que o contribuinte se creditou, ao menos nessas notas, dos valores exclusivamente de óleo diesel, cujos valores, no meu sentir, são condizentes com o abastecimento de veículos, entre aspas, caminhão. E aí no item 71, a acusação deve prevalecer exclusivamente quanto às demais notas, posto que, mesmo oportunizado, o contribuinte não apresentou provas que demonstrassem cumprimento da exigência para acreditamentos temporâneos de CMS sobre combustível, cujas exigências, conforme já afirmado, são condizentes com as limitações impostas pela Lei Complementar 87, abre parênteses, quanto a veículos de transporte de pessoal ou de terceiros, e a legislação bandeirante anteriormente transcrita for artigo 61, parágrafo 1º e 7º, item 2. Então, assim, eu faço essa análise porque essas notas possuem, em alguns casos, a aquisição de gasolina, né? E a gente bem sabe que caminhão, que é relacionado aí com a atividade do contribuinte, e com, por outro lado, a gasolina, que é relacionada com veículos de transporte, excluídos da lei complementar de forma expressa, talvez não compusessem esse relatório. Confesso que não me recordo exatamente quais eram as notas, então é difícil da gente recordar especificamente quais eram essas notas, mas eu acho que caberia essa análise, porque, pelo que me recordo, eu a fiz, de todas as que foram apresentadas. Então, não sei se a doutora Elda pode contribuir com isso, mas talvez a gente fazer uma análise mais pormenorizada, porque eu fiz na época, né? Não nesse momento, porque não tive tempo. E acho que fica até difícil a gente fazer aqui em sessão, porque são bastante notas. Eu acho, doutor Ramon, que agora ficou claro para mim essa questão de que o critério adotado foi de não atendimento aos requisitos do princípio da não cumulatividade, aí, né? Não somente em relação, não em relação à questão daquela decisão normativa CAT na nota 2 do item 3, e sim em questão aqui de aplicação da não cumulatividade. São exatamente todas as 45 e mais as outras que ela também não trouxe prova, entendeu? Então, acho que aí, não sei se você poderia puxar uma preferência, aí eu retifico essa minha questão em relação ao segundo erro de fato. Para você, a doutora Euda quer falar, mas a preferência em que sentido? Eu não entendi, desculpa. Que você está discordando do meu posicionamento com relação ao segundo erro de fato, entendeu? Justamente porque você adotou o critério
do atendimento da não como atividade. Sim, e o critério da lei complementar também, né? Tanto da decisão normativa como da lei complementar. Tudo bem, posso fazer também, mas a gente deixa consignado isso. Por ser questão de prova, né? Pode falar. Doutores, em relação a essas outras notas, também só foi o óleo diesel que foi feito o crédito. Não foi feito da gasolina. Tem alguma folha dos processos que a gente possa, assim, de forma rápida, consultar essa informação, doutora Ailton? Folha 526. A nota fiscal é só de óleo diesel. Está dentro daquela relação que a senhora apresentou, as folhas 12 e 38? Isso. Só um minutinho, então, obrigado. Olhei todas e realmente é óleo diesel. Precisava fazer análise delas com relação ao relatório do fiscal. Mas, de fato, as provas foram apresentadas. Presidente, assim, eu estou fazendo uma elucubração baseada naquilo que eu me recordo da época, então eu vou deixar de fazer a preferência aqui, porque eu acredito que pelas provas apresentadas são realmente as mesmas. Eu acho que a gente não tem por que ir a fundo nessa questão. Vou acompanhar. Pois não, doutora. Me permite só um segundo esclarecimento, que eu me lembro, na época da discussão, o que eu acho que aconteceu foi que o doutor Ramon entendeu que uma parte da prova tinha sido juntado posteriormente à defesa, mas não foi. O que aconteceu é que, como eram muitos documentos, na própria defesa eu disse que estaria juntando em apartado uma parte dos documentos. E quando a gente vai lá para o processo, ele pegou exatamente a partir do momento em que tem a petição, só a petição, juntando o restante dos documentos. Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí, por isso, não considerou o restante dos documentos. Perfeito. A senhora até explica isso no seu PRJ, né? Talvez o motivo que teria sido pela não apreciação dessas provas. E tem um ponto também, doutor Ramon, que acho que fica bem clara essa questão de que, quando da elaboração do seu voto, ficou a questão da apresentação das provas em relação aos requisitos lá da decisão normativa CAT, que é o fato de que a acusação de glosa de crédito não é porque não atende os requisitos ou da lei complementar ou da não cumulatividade, mas sim tão somente pela falta de apresentação dos cupons fiscais. Então, acho que isso reforça... Porque é extemporâneo, né? Porque acreditamento extemporâneo. Mas em nenhum momento, seja no próprio relato da infração ou no relatório circunstanciado, há a menção de que também há dúvidas quanto
à utilização, ao consumo desse combustível adquirido? Não há. Perfeito. Doutora Daniela, doutora Sulamita, consideração. Eu estou satisfeita também com os debates, com o voto. Eu li também o PRJ, estou de acordo. Perfeito. Doutora Daniela? Eu estou de acordo com o voto apresentado pelo doutor Samuel. Acho que ficou bem claro. Vou acompanhar. Perfeito. Doutor Marcos? Sem considerações, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Então, podemos encerrar os debates. E o recurso ordinário acho que continua sendo parcialmente provido, né? Registrei meu voto, encerrando os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando votação. Todos votaram e, como dito já anteriormente, pelo conhecimento do PRJ e seu integral provimento. Com isso, podemos encerrar a votação e julgamento do PRJ relativo ao AIN 4097293, Ativas Plásticos Industriais Limitada. Doutora Ailda, se quiser permanecer, fica à vontade. Muito obrigada, boa sessão a todos, bom fim de semana, bom feriado, com bastante calor para todo mundo. Né? Bom dia, obrigado para a senhora também. Voltando para a pauta. Samuel, pela ordem, Oi. Só um minuto para resolver uma questão particular aqui, um pouco urgente. Só. Um minutinho, obrigado. Tá bom. Obrigado, desculpa. Sem problema. Próximo processo, em que temos a presença da patrona doutora Gabriela, para a sustentação oral do processo relativo ao AIN 4117085, Sendas Distribuidora S.A. É um recurso misto de relatoria do doutor Ramon. Bom dia, doutora Gabriela. Olá, bom dia. A senhora vai fazer sustentação oral? Isso, vou fazer a sustentação oral. Tá, ok. O doutor Ramon faz a leitura da acusação, das acusações, e na sequência a senhora tem 15 minutos, tudo bem? Com a palavra do doutor Ramon. Obrigado, presidente. Bom dia, doutora Gabriela, bom dia a todos. Presidente, são 8 acusações que foram formuladas no AIN inicial, sendo que os itens 2, 5, 6, 7 e 8 foram objeto de pagamento e restaram controvertidos os itens 1, 3 e 4, sendo que o item 1 foi cancelado pelo julgamento de origem e é objeto de recurso de ofício da Secretaria da Fazenda. O item 3 e 4 foi submetido a algumas diligências, sendo que parte delas foram acatadas e consta um novo relatório no processo. Esse é o relatório, presidente. Obrigado, doutor Ramon. Com a palavra, a doutora Gabriela. Obrigada. Primeiramente, gostaria de desejar uma excelente manhã a todos, na presença do nosso relator, doutor Ramon, e também do senhor presidente, todos os demais aqui presentes. Já muito bem relatado pelo doutor Ramon,
eram 8 itens de infração, alguns recorrente e também recorrida realizou o pagamento, onde remanesceram os itens 1.1, 3.3 e 3.4. O item 1.1, ele foi cancelado em primeira instância administrativa, que falava sobre a suposta falta de pagamento de CMS por não ter a recorrente escriturado regularmente nos seus livros de registro de saída das notas fiscais eletrônicas da sua emissão. Ficou comprovado em diligência, né, em defesa, e com todos os documentos que foram juntados na primeira instância ainda, que esse item 1.1 ele não deveria subsistir, por isso foi cancelado. Então, esse é o objeto do recurso de ofício, e sem mais delongas a respeito desse item, até porque tem muito documento que demonstra que realmente ele deveria ter sido cancelado. Quanto aos itens 3.3, 3.4, esse é o retorno da terceira diligência, após a interposição de recurso, onde a recorrente, além dos documentos, né, apresentados na primeira instância, apresentou por 2 vezes ainda complementação probatória para desconstituir esses itens, e ficou demonstrado, inclusive com a concordância para algumas partes já desses 2 itens, da própria autoridade fiscal, quando da manifestação da diligência, de que realmente, tendo em vista as especificidades desse caso, e que esses documentos eles deveriam sim ser recebidos, e aí quando não analisados, né, na diligência específica, que eles deveriam ter sido analisados, e nessa última diligência, principalmente no que diz respeito às notas fiscais emitidas por produtores rurais, que são parte das notas fiscais autuadas, ficou demonstrado que as mercadorias que deram entrada no seu estabelecimento, como permite o artigo 136.1 do Regulamento CMS de São Paulo, esses documentos fiscais, eles não foram localizados pela fiscalização primeiro, e também, tampouco, localizou o registro no LRE. Só que na nova versão da planilha, apresentada nas folhas 7.300, acho que 50, além dessas informações já mencionadas, apresentou também a chave de acesso dessas notas fiscais. E aí, a partir daí, a própria autoridade fiscal da AFRE diz, né, aqui com a transcrição, constatou-se que efetivamente o autuado emitiu a nota fiscal de entrada vinculada a tais documentos fiscais no montante de R$ 663.283 reais. E aí, prosseguindo, essa planilha demonstrativa elaborada pela recorrente, ela comprova, então, de modo absoluto aqui, a emissão da nota fiscal de entrada, ela se deu nos termos do artigo 136, inciso 1, do Regulamento de São Paulo, e também houve a escrituração dessas notas fiscais no livro de registro de entrada da recorrente, já que nessa planilha, ela vale-se exatamente do livro de registro de fiscais de entrada juntado aos autos pela própria autoridade autuante. E aí trouxemos, né, na nossa manifestação em diligência, inclusive, também já havíamos demonstrado alguns exemplos antes de notas fiscais que se encontram nessa situação. Então, na consulta dos emitentes dessas notas fiscais, dá para verificar também que são todas pessoas naturais, assim como exige o artigo 32 do Regulamento CMS de São Paulo. Então, quanto a esse ponto, quanto às notas fiscais emitidas por produtores rurais, a decisão recorrida ela está equivocada, com a devida vênia, pois as provas produzidas pela recorrente e analisadas também pela autoridade AFR, de maneira irrefutável, tanto nas condições do produtor rural, como a escrituração dessas notas fiscais, emitidas pela própria recorrente, elas acobertam a entrada dessas mercadorias adquiridas pelos produtores rurais, então não havendo o que falar aqui na subsistência desse item. E aí também a nota fiscal, cuja operação ela não ocorreu devido a roubo de carga,
que se trata da nota fiscal 316.815, que embora a nota fiscal ela tenha sido emitida lá em 28/7/2015, há um boletim de ocorrência fornecido pelo emitente que dá conta que no dia seguinte as mercadorias em trânsito foram objeto de roubo. E aí, no próprio boletim de ocorrência, há menção expressa à nota fiscal 316.815. E aí também é importante destacar, quanto a esse ponto, que a representação fazendária reconhece a improcedência da cobrança, haja vista que a recorrente nunca recebeu a mercadoria autuada. Então, também deve ser cancelada aqui a autuação quanto a esse ponto, pelo princípio da verdade material. E também as notas fiscais canceladas pelos fornecedores da recorrente. Então, não foram escrituradas no registro de entrada da recorrente por justamente essas notas fiscais acobertavam mercadorias que jamais entraram em seu estabelecimento. Então, trata-se de notas fiscais arroladas também numa planilha juntada pela recorrente, na folha 7.367, e também nos demonstrativos a partir de folha 7.614, que então envolvem operações em que elas foram canceladas por devolução e que se tratam de retorno de mercadoria cuja documentação probatória demonstrou que também foi obtida pelos seus fornecedores, então de terceiros, demonstrou que essas mercadorias elas foram objeto de devolução, que as operações foram canceladas e que, na verdade, jamais entraram no estabelecimento da recorrente. Então, não há como subsistir a acusação de falta de recolhimento de ICMS exigida no item 1.1, também, como já dito, vez que já demonstrado em primeira instância, já cancelado, então o recurso de ofício também não deve ser provido. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela, parabéns pela sustentação oral. Alguém tem algum pedido de esclarecimento? Então, vamos ao voto, doutor Ramon, por favor. Obrigado, presidente. Esse é o tipo de processo que, infelizmente, exige que a gente faça uma leitura prévia do relatório, mas eu acho que a doutora Gabriela já muito bem sintetizou o que ocorreu nas diligências que foram apresentadas. Sinteticamente, presidente, eu estou acolhendo aqui todas as argumentações que a doutora Gabriela que trouxe, especificamente com relação às notas fiscais dos produtores rurais. A decisão recorrida, ela cita a questão de algumas notas serem emitidas por empresas de grande porte, mas não demonstra isso. E em consulta exemplificativa de 10 notas que eu fiz no relatório apresentado pelo contribuinte através das chaves de acesso, de fato, tratam-se de notas fiscais emitidas por pessoa física, produtor rural. Na medida em que a gente não tem acesso ao inteiro teor da nota, nossa consulta é limitada, eu não consegui observar a questão das informações complementares, mas entendo que isso não prejudica o argumento, na medida em que foi comprovado que essas notas, no relatório apresentado pelo contribuinte, foram de fato escrituradas pelo contribuinte, na medida em que era permitido e não obrigatório que os produtores rurais fizessem a emissão da nota fiscal. Então, há coincidência de valores, há coincidência de informação das notas, então eu estou afastando, no caso aqui, a acusação relativa à não escrituração de notas fiscais de produtores rurais. Com relação a essa nota fiscal objeto do boletim de ocorrência, também estou afastando, na medida que ficou comprovado documentalmente que a operação não ocorreu, era uma operação CIF, né? Então, de fato, não chegou ao contribuinte, motivo pelo qual também não era obrigatória a escrituração. Com relação às notas fiscais em que houve cancelamento da operação pelo emitente, na sessão passada nós tivemos um caso idêntico, em que eu adotei o mesmo posicionamento, na medida em que, a despeito da obrigação do contribuinte se manifestar sobre a não ocorrência da operação prevista em portaria CAT, eu entendi naquela oportunidade estava sendo cobrado inclusive o imposto por levantamento fiscal, aqui não, aqui apenas a obrigação acessória, instrumental. Eu entendi que, por haver demonstração inequívoca documental de que houve a devolução das mercadorias, também entendo que estava desacolhida ou desnecessário a escrituração desses documentos fiscais. Então, sinteticamente, colega e demais colegas, presidente, eu estou acolhendo essas alegações
e dando parcial provimento, além da questão da súmula 10, que foi pedida expressamente pela representação fiscal em sede de recurso de ofício. Então, o recurso ordinário eu estou conhecendo integralmente, dando parcial provimento para aplicar a súmula 10, excluir da acusação a nota fiscal 316.815, objeto de furto, excluir da acusação os documentos fiscais do relatório de folha 7.367, em que houve concordância, inclusive, do auditor autuante em sede de resposta à diligência, excluir da acusação os documentos fiscais do relatório de folha 7.614 e do relatório de folha 7.629 e 7.631, em que houve também concordância do auditor autuante, embora ele entendesse e colocou sua posição no sentido de que o contribuinte deveria se manifestar pelo não recebimento da mercadoria. E com relação ao relatório de folha 7.351 e 7.361, seguindo o mesmo entendimento que o auditor seguiu em sede de manifestação fiscal, quando na oportunidade excluiu 3 notas fiscais que, segundo ele, estavam comprovadas como ingressadas através de nota fiscal do contribuinte e não nota fiscal do produtor rural. Então, no recurso ordinário, é esse meu entendimento. Quanto ao recurso de ofício fazendário, a representação fiscal argumenta que a decisão normativa CAT 4 de 2010 estabelece que a nota fiscal emitida pelos substituídos, quando da devolução da mercadoria em virtude de garantia, deverá conter a base de cálculo do ICMS, o valor do ICMS, no quadro, o cálculo do imposto, respectivamente, a base de cálculo e o valor do imposto da operação própria do fornecedor. E no campo informações complementares do quadro dados adicionais, deve ser indicada a base de cálculo e o valor do imposto retido por substituição tributária. Pois bem, de fato, assiste razão a douta representação fiscal quanto a este ponto. Todavia, a sistemática adotada pelo contribuinte nos casos de devolução de mercadorias adquiridas com ST demonstra que não ter havido falta de pagamento, ao passo que demonstrou não ter havido crédito, pois não permitido nesta operação. Por conseguinte, pelas mesmas razões expostas à decisão recorrida, entendo que não deve prevalecer a acusação de falta de pagamento, ressalvando a hipótese de acusação por infringência de dever instrumental, por escrituração incorreta de operações de devolução. Ressalto que não estou aqui a corroborar o procedimento adotado pelo contribuinte, mas a reconhecer, em vista das provas apresentadas, a não ocorrência da falta de pagamento de ICMS, conforme a acusação, motivo pelo qual conheço o recurso de ofício e nego o provimento. Então, na parte dispositiva, presidente e demais colegas, à vista do exposto, conheço do recurso de ofício e nego o provimento, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para aplicar o entendimento da súmula 10, excluir da acusação nota fiscal 316.815, objeto de furto, excluir da acusação os documentos fiscais do relatório de folha 7.367, excluir da acusação os documentos fiscais do relatório de folha 7.614 e do relatório de folha 7.629 e 7.631, excluir da acusação nota fiscal os documentos do relatório de folha 7.351, 7.361, nos termos do relatório fiscal de folha 7.725 e 7.802. Com relação à multa, havia me esquecido de me manifestar, estou afastando a alegação de confiscatoriedade, irrazoabilidade e desproporcionalidade, pelas questões aqui já conhecidas, e é como eu voto, presidente da minha colegas. Entendido, doutor Ramon. Parabenizo pelo voto. Eu fiquei na dúvida só em relação à indicação no seu voto, com relação àquela nota 316.815, e o boletim de ocorrência no seu voto está indicado as folhas 7262 a 7365, lá no item 21, no parágrafo 21. E olhando essas folhas, 7262 começa a apresentação da conta fiscal. E o boletim, ele está as folhas 7363 a 7365. Se confirmado isso mesmo, teria que só fazer esse ajuste. 7363 a 7365, não a 7362. Não a 7262, exato. Certo. Permite, então, um ajuste, por favor. Perfeito. Vou habilitar a edição do voto. O processo está em discussão.
Registrado, presidente. Obrigado. Doutora Daniela, tem alguma consideração? Doutora Sulamita? Doutor Marcos Antônio? Sem considerações, senhor presidente. Perfeito. Então, podemos encerrar os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando votação. Todos votaram, doutora Gabriela, acompanhando o voto do doutor Ramon, pelo conhecimento do recurso ordinário, seu parcial provimento, e conhecimento do recurso de ofício e seu não provimento, nos termos do voto do relator. Com isso, encerramos votação e julgamento do AIN 41.17.085, Sembras Distribuidora S.A. Se a senhora quiser permanecer, fica à vontade. Muito obrigada, peço licença para me retirar. Bom dia. Obrigado. Tornando a pauta, temos a presença do doutor João Paulo Russo para realização de sustentação oral do processo relativo ao AIN 41.34.080, Brumal, Comércio de Óleos Vegetais Limitada. Bom dia, doutor João Paulo. Bom dia, julgadores, relator, presidente. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, seja bem-vindo. O senhor vai fazer sustentação oral ou só acompanhar? Sustentação oral. Perfeito. Doutor Ramon, Presidente. é um pedido de... Oi. Sim, só um minuto, porque a internet caiu e eu caí do EPAT. Eu só vou retornar e já... Perfeito. A gente está aqui aguardando. Ok. No momento que cortou aqui minha imagem, a hora que eu fui ver, o EPAT caiu também. Teve algum probleminha de internet. Agora sim. Bem, é um PRJ relativo ao AIN 41.34.080, Brumal, Comércio de Óleos Vegetais Limitado. É um PRJ de relatoria do Dr. Ramon. Peço então ao Dr. Ramon que faça um breve resumo acerca da alegação do erro de fato, e aí, na sequência, o Dr. João Paulo tem o tempo para a realização de sustentação. Pois não, presidente. Obrigado. Bom dia, doutor João Paulo. Bom dia. Com relação ao erro de fato alegado pelo recorrente na relação retificando, o recorrente alega que a unidade fiscal de Araraquara firmou um entendimento diferente em relação ao entendimento que foi firmado no processo retificando, no acordo retificando, numa situação idêntica. Também que essa análise que foi feita pela decisão retificando prejudica a argumentação em relação aos mesmos temas dispositivos das operações e que naquela ocasião, inclusive, concordou com a autuação, uma vez que por um lapso havia deixado de recolher o tributo e também que recolheu o tributo naquela oportunidade. Né? A outra questão que o recorrente alega em relação à decisão retificanda foi com relação à impossibilidade de aplicação do diferimento em transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade, que, segundo a recorrente, também estaria equivocado o entendimento da decisão retificando.
São essas duas questões, presidente, salvo o melhor juízo, o doutor João pode esclarecer melhor. Entendido. Obrigado. Então, com a palavra, o doutor João Paulo. Bom dia novamente a todos. Agradecer a oportunidade de estar apresentando aqui nossas alegações, né? Primeiramente, eu gostaria de de contextualizar o AIM, né, como um todo, até reiterando um pouco do que o Dr. Ramon já nos trouxe, né? Nós havíamos tido 5 autuações, né, 5 itens, dos quais 2 foram quitados pelo pagamento, item 1.1 e 1.4, restando o item 1.2, 1.3 e 1.5. Sendo o item 1.2 o creditamento, né, o suposto creditamento indevido de ICMS na monta de 10.666.421,51, tendo em vista que a contribuinte realizava a tributação integral de 18%, e o entendimento na lavratura foi no sentido de que deveria haver ou diferimento total ou parcial quando, né, das unidades que possuíam a portaria CAT, né, o credenciamento portaria CAT 70/2021. O item 1.3 deixou de proceder o estorno de crédito, né, no montante de 777.451,55 nos períodos de agosto a outubro de 2018. E o item 1.5 emitiu nos períodos de março de 17 a dezembro de 18 notas fiscais de operações de saída de amendoim destinadas a outros estabelecimentos, né, as transferências, né, para outros estabelecimentos do mesmo estado, no importe de 119.269.669,51. Bom, contextualizando a operação bem brevemente da empresa, a empresa até se equipara a uma agroindústria, ela adquire amendoim do produtor rural na sua unidade, em uma de suas unidades, no caso Taquaritinga. Feita essa aquisição, né, a recepção do produtor rural, ela faz um processo de industrialização com debulha, secagem artificial, blancheamento, entre outras questões, e faz a transferência dessa mercadoria industrializada para suas demais unidades que são dentro do mesmo estado, né? Então, na unidade que a gente possuía em Marília, que é a unidade aí objeto da autuação, recepcionava-se o amendoim industrializado que iria futuramente para a União Europeia após um novo processo de industrialização, né? E as demais unidades recebiam, né, suas mercadorias pós-industrializadas, né, para outros que seriam remetidos para outras comercializações em outros locais do mundo, né? A empresa precisava fazer essa operação e ter essa logística e essa separação de unidades devido até questões, né, sanitárias e pré-requisitos de exportação para determinados locais. A União Europeia exige alguns quesitos e os demais exigem outros, inclusive de que as mercadorias fiquem separadas, não podem ser armazenadas, inclusive, no mesmo local, tá? Então, diante disso, havia-se essa sistemática e a transferência das mercadorias entre as unidades do contribuinte. Então, diante dessas transferências, o contribuinte tinha que fazer a operação tributária dele. Primeiramente, o entendimento utilizado, que foi inclusive o que foi relatado aí pelo Dr. Ramon, é oriundo de uma autuação que ocorreu em Araraquara, qual seja, a empresa que sempre teve a mesma atividade, sempre a mesma operação, a operação sempre foi essa e continua sendo até então, foi fiscalizada e autuada, tendo em vista que
O entendimento fiscal era de que havia um encerramento do diferimento, né, devido à industrialização, e a saída da mercadoria, a transferência da mercadoria de uma unidade para outra deveria ser tributada na integralidade, ou seja, nos 18%. Tá? Então, baseado nesse entendimento, a empresa, inclusive, fez o pagamento da autuação em época e seguiu essa operação dessa forma. E ainda se baseando no artigo 428, inciso 2 do regulamento de CMS, do qual é notório, né, fica interrompido o diferimento quando a saída da mercadoria é amparada por não incidência, né, que é o caso. A gente tinha um entendimento já, né, desde sempre, da não incidência nessa transferência, o que foi até ratificado pelo STF anteriormente, súmula 166 da STJ, porém, a empresa se fazia a tributação de 18% para seguir o entendimento fiscal, da qual foi objeto de autuação em Araraquara, e também por entender, pelo regime que ela faz de centralização, de não haver prejuízo ao erário nem ao contribuinte. Por quê? Ela faz, no momento da transferência, saída da mercadoria, de uma unidade para outra, faz o debitamento de 18%, e depois, no recebimento, faz o creditamento. Ou seja, as operações tributárias aí se anulam, né, ao debitamento e o creditamento. Então, por evidente, não tem prejuízo ao erário, né, e nem ao próprio contribuinte. Então, assim se fazia para contemplar-se aí o entendimento fiscal e porque em síntese também não havia prejuízo ao contribuinte por esse regime de apuração centralizado, tá? Então, diante disso, a operação dessa forma era feita. As autuações desse presente aí, basicamente todas elas vão se concentrar na questão, né, na controvérsia diferimento ou tributação integral. No item 1.2, o creditamento, né, na entrada da mercadoria, né, transferido de outra unidade do mesmo contribuinte, todos dentro do mesmo estado, né, reitera-se, o que nós combatemos aí com essas alegações. O item 1.3, que é o estorno do crédito, por mais que também o entendimento da contribuinte embasado aí no CTN, Constituição Federal, enfim, de que não deveria ser mantido o crédito para operações finais de exportação, mesmo assim a empresa sempre o fazia, o estorno. Porém, nesse pequeno período acabou não fazendo, aí por um lapso. O item 1.5, ele resulta da saída, né, da transferência da unidade de Marília, que foi a autuada, para outras unidades da própria companhia, né, a transferência, da qual se debitava 18%, né, se destacava aí os 18%. Então, foi feita a multa que consistiu nesse destaque. Porém, vale ressaltar que, no mesmo período, as outras unidades também sofreram fiscalização, não foram autuadas, né, na operação, inclusive creditando aí o imposto que foi debitado na transferência de Marília, tá? Então, no mesmo período sofreu fiscalização e o entendimento fiscal de Araraquara se manteve no sentido de que não é passível de diferimento, né? E reiterando, né, inclusive agora o entendimento, né, firmado no STF e no STJ súmula 166, de que nem sequer haveria aí incidência
tributária de CMS nas transferências das unidades do mesmo contribuinte, que é o caso. Tá? E o artigo 428, que suspende, né, fica interrompido o diferimento. Então, assim, haveria uma impossibilidade, de fato, de a gente utilizar o diferimento, pois estaremos até transgredindo o artigo 428, inciso 2, tendo em vista que não, as operações são, né, na verdade, elas não caracterizam incidência de ICMS na transferência, então ficariam interrompidos, e já no primeiro momento deveríamos tributar na saída, né, com o encerramento do diferimento na operação. Vale ressaltar aí, diante disso, os erros de fato que nós mencionamos no recurso, na retificação. O primeiro deles, deixando claro que a operação de Araraquara, da qual nos baseou toda a operação tributária da empresa, por mais que na decisão do recurso ordinário mencionou-se que a operação poderia ser parecida, mas não idêntica, não é o caso. A operação é idêntica, sempre foi a mesma operação e se mantém até hoje, tá? A empresa continua adquirindo na sua unidade de recebimento a mercadoria, fazendo a industrialização e fazendo as transferências para as demais unidades, tá? O outro erro de fato, né, que a gente mencionou, é não existir, né, até já acabamos entrando nele, não existir diferimento entre as unidades do mesmo titular, né? Uma vez que o diferimento trata-se, né, até o entendimento doutrinário, de uma modalidade de substituição tributária, um postergamento de pagamento, e não havendo, né, a incidência, não se caberia nem dizer aí que haveria um diferimento, uma possibilidade de diferimento parcial ou integral nas operações. Nós também mencionamos na retificação e nos recursos anteriores a portaria CAT 115 de 2014, que é o controle prévio das autuações. Por evidente, com toda a explanação já realizada, inclusive com as alegações já juntadas aos autos, fica comprovado que não houve prejuízo ao erário, né? E muito menos fraude ou simulação, enfim. O artigo 10 da portaria CAT 115 de 2014 já afastaria a lavratura do presente auto. Não houve simulação, não houve fraude, não houve prejuízo ao erário, e a operação foi toda realizada em cima da legislação e também de entendimentos fiscais, dos quais a gente já bem mencionou. Por fim, a gente também, na oportunidade da juntada da retificação de julgado, anexamos um processo administrativo realizado perante o DEAT em apuração de crédito acumulado, né, do qual nós tivemos conseguimos o levantamento desse processo em momento posterior, né, foi feito o pedido, mas infelizmente só nos foi liberado no transcorrer aí do processo, e fizemos a juntada, tá? Do qual foi feito para a liberação do crédito acumulado, foi feita uma auditoria e fiscalização, inclusive até em loco, por agentes fiscais do DEAT, do qual avalizaram toda a operação tributária da empresa, né, que, repito, sempre foi a mesma e continua sendo, não sendo objeto de qualquer autuação, inclusive de liberação de crédito, né, de crédito acumulado. E também acabou ocorrendo posteriormente uma resposta à consulta tributária federal, da qual a empresa estava fazendo uma consulta referente à contribuição previdenciária. Então, nessa consulta, por via reflexa o atendimento fiscal federal interpretou que
toda a operação da empresa é industrializadora, ou seja, a empresa, em toda a sua operação, desde o recebimento até todas as transferências, ela industrializa as mercadorias, o que afasta, né, a aplicação do artigo 350 do regulamento também. Então, basicamente, assim, já temos todos esses entendimentos e essa juntada essa juntada de documentação, em especial agora, né, tanto a juntada do processo administrativo do DEAT, quanto a resposta à consulta federal, da qual, né, a gente pressupõe que com todas as industrializações comprovadas, inclusive por vários órgãos aí, esse afastado, encerrado o diferimento, tendo em vista que, inclusive, as operações são comprovadamente industrializadoras, o que afasta a aplicação do artigo 350 do regulamento. Então, por fim, né, reiterar aí os pedidos, né, o pedido do acatamento das teses dispostas na retificação, os erros de fato, né, com consequente cancelamento das imputações do auto, e de maneira subsidiária, né, se não for esse o entendimento dos nobres julgadores, que se converta em diligência para poder realizar a análise da documentação, né, juntada no momento do recurso e agora posterior, que foi quando foi tido acesso ao contribuinte. Seria isso. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E fico à disposição. Entendido. Doutor João Paulo, obrigado. Parabenizo pela sustentação oral. Alguém tem algum pedido de esclarecimento? Então, vamos ao voto, doutor Ramon. Obrigado, presidente. Parabenizo, doutor João, pela explanação, inclusive, de toda a operação da empresa. Vou passar a leitura, presidente, do meu voto no item 7. No tocante à existência do erro de fato na decisão retificanda, requisito indispensável para que o pedido possa ser admitido no contencioso tributário, o requerente alega em sua petição que a recorrente alertou, em referida autuação à unidade fiscal de Araraquara, firmou entendimento de que não era aplicável o diferimento das operações das unidades da empresa Brumal, que tal entendimento se deu nas mesmas operações e condições do presente AIN, ou seja, houve interpretação distinta entre operações e situações idênticas, que o erro de análise prejudica a argumentação apresentada em especial, pois as autuações tratam dos mesmos temas, dispositivos e operações da mesma empresa, que em referido AIN fora cobrado o pagamento de ICMS pela transação de transferência de mercadorias da unidade de Araraquara para Catanduva, e que tudo porque entendeu-se que a saída ocorrera do produto industrializado e, portanto, não fazendo mais jus ao benefício do diferimento, que naquela ocasião a Brumal, inclusive, concordou com a autuação, uma vez que por um lapso havia deixado de recolher o tributo, e não obstante, quando da autuação, prontamente recolheu o tributo devido. Que em quaisquer de suas unidades, a Brumal industrializa o amendoim e logo após transfere o mesmo da unidade industrializadora para as demais de acordo com a necessidade. E como bem entendido e autuado pela unidade de Araraquara, a saída ocorreu de produto já industrializado e, portanto, deve ser levada à tributação, em 100%, visto que ali se encerrou o diferimento. Que o próprio contribuinte, naquela oportunidade, sequer discutiu aquele ponto da autuação, recolhendo imediatamente o imposto que havia deixado de apurar, tributando em 100% sobre o valor da operação. Que o fisco entendeu que o CFOP a ser utilizado seria justamente o 5151, que tratava da transferência de produtos industrializados para outro estabelecimento da mesma empresa. E, neste mesmo sentido, tributou tal operação em 100%, não havendo de se falar em qualquer tipo de diferimento. Que esse erro ainda interferiu no julgamento do argumento de que, em função da discussão administrativa da referida autuação de Araraquara, naquele período o contribuinte não poderia, por regra legal, se beneficiar do diferimento contido no artigo 351-A. Que, tendo em vista que trata-se das operações, mesmas operações, circunstâncias e partes, verifica-se que ocorreu um erro de fato no entendimento do julgador, que partiu da premissa de que as operações eram similares, porém não idênticas. Que restou configurado outro erro de fato no que tange a impossibilidade de aplicação de diferimento e transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade. Que houve um equívoco na análise em que não se aprecia o cerne argumentativo, ou seja, não há diferimento aplicável quando a transferência entre mercadorias ocorre entre unidades da mesma titularidade. Isso porque o diferimento é a modalidade de substituição tributária.
que o diferimento não ocorre nas saídas realizadas pelas transferências de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, que não existe a possibilidade de utilização de substituição tributária para trás na modalidade de diferimento, quando da transferência de mercadoria já industrializada entre estabelecimentos da mesma titularidade, e que o presente recurso seja convertido em diligência, a fim de que seja possível a análise total do processo administrativo. Pois bem, no item 8, entendo que é passível de retificação a decisão que contiver erro de fato. A doutrina jurídica considera genericamente o erro como um falso conhecimento ou noção equivocada sobre um fato ou características referentes ao objeto, pessoa, cláusula ou sobre o próprio ato negocial como um todo. É capaz de viciar o consentimento na medida em que incide diretamente na vontade do sujeito que, tendo um conhecimento inexato sobre o ato que está realizando, declara sua anuência de maneira que não a declararia se estivesse totalmente ciente do negócio e suas características essenciais. Essa conceituação não é diferente da que se extrai da expressão erro de fato, a que alude o artigo 15 da Lei 13.457, que disciplina o processo administrativo paulista. O erro de fato é aquele que recai sobre uma situação fática, de cuja visão equivocada do julgador quanto aos fatos existentes do processo provocaria erro da decisão por ele proferida. É evidente que não está se falando de discussão jurídica quanto ao mérito da causa, mas simplesmente referente a um equívoco quanto ao conhecimento ou noção de um fato. Quanto ao erro de fato e ao erro de direito, trago a lição de Paulo de Barros Carvalho sobre a percepção da distinção entre o erro de fato e o erro de direito. Abro aspas, a linha divisória entre erro de fato e erro de direito fica bem nítida se o desajuste da linguagem verificar-se no interior de uma única norma, ou seja na antecedente, seja na consequente, teremos erro de fato. Para que se trate de erro de fato, essa norma tem que ser individual e concreta ou individual e abstrata. Pois passo a análise dos argumentos do interessado. Quanto à irresignação entre os fundamentos da decisão retificanda e a decisão de primeira instância, entendo que não configura erro de fato, configurando simples divergência de entendimento quanto aos elementos do AIN entre os fundamentos. Quanto ao entendimento sobre a não ocorrência do diferimento nas hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que bem articulados os fundamentos, a argumentação se dá com amparo em entendimento jurisprudencial e doutrinário, não amparados pelo julgado retificando, o que não configura erro de fato, mas dissídio interpretativo. Quanto ao suposto erro de fato, quanto à qualificação dada pelo julgador em relação às operações objeto do AIN 4083-3203, assim se manifestou a Câmara Julgadora. Abro aspas. Com todas as vênias, a despeito de se reconhecer a validade dos argumentos enviados pelo ilustre patrono da recorrente, penso que os mesmos não merecem acolhida pelo simples fato de que o entendimento acerca da aplicação ou não do diferimento previsto no artigo 752, encontrado junto ao AIN 4083-320, não se confunde e não deve se confundir com a interpretação dada nesses autos, em razão das diferenças existentes entre as operações encontradas naquele e nesse expediente administrativo. Operações diferentes, ainda que similares, possibilitam entendimentos diversos e tratamentos fiscais diversos, ao exemplo do que encontro nesses autos, é o que constato e com o que concordo. Conforme verifico junto ao item 10 do parecer da autoria do ilustre representante fiscal, encontrado as folhas 1891, o AFR autuante junta aos autos, as folhas 1641 e 1780, o auto de infração mencionado e principais peças do contencioso administrativo, a fim de desconstituir o argumento da recorrente e demonstrar a diferença entre as operações daquele AIN e o presente. Revisito as páginas mencionadas e encontro segurança e precisão quanto à exposição dos fatos e argumentos apresentados pelo senhor AFR autuante, especialmente quanto àqueles encontrados junto aos itens 7.28 e 7.29 de sua manifestação. Fecho aspas com relação ao voto da decisão retificanda. Transcrevo abaixo os itens dos 7.28 e 7.29. 7.28. Com a finalidade de contrapor a afirmação da autuada, verificou-se no demonstrativo 1, folhas 8, do AIN 4083-3203, que a. Todas as operações ali relacionadas têm CFOP 5101, venda de produção do estabelecimento, não se tratando de operações realizadas entre estabelecimentos da mesma empresa, como é o caso deste AIN. B. O destinatário da nota fiscal 49, emitida em 7 de 3 de 2013, de E tal, com apenas uma operação, é o comércio de produtos agrícolas Portobras Limitadas, com atividade de comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas, hipótese que, em nosso entendimento, estaria sujeita ao diferimento do artigo 350-2. O destinatário dos notas fiscais 61 e 113, emitidos em 14 de 2, foi identificado como CPF tal, ou seja, não é contribuinte do ICMS, sendo considerado consumidor final. Esta operação foi corretamente tributada pelo fisco por se tratar de interrupção de diferimento, previsto no inciso 1, artigo 428. D. O destinatário de todas as notas relacionadas ao demonstrativo, tratando-se de contribuinte Breno Francisco de Oliveira Bueno Eireli, EPP,
bem como econômica de comércio varejista de produtos alimentícios em geral, especializados em produtos alimentícios não especificados anteriormente. A saída do estabelecimento varejista é a hipótese de interrupção de diferimento prevista na linha C do inciso 2 do artigo 350, sendo correta a sua tributação. E, das diversas operações relacionadas ao demonstrativo 1, apenas uma operação teria sido tributada indevidamente pelo fisco. Porém, consideramos que, além de não configurar uma amostragem significativa, a operação daquele AIN foi a venda a outro contribuinte, enquanto as operações aqui discutidas referem-se a operações entre estabelecimentos paulistas da mesma empresa. O débito referente ao item 1 foi pago pelo contribuinte sem apresentação de defesa. Item 7.2.9. Em relação ao demonstrativo 2B, foi elaborado com a finalidade de se apurar a representatividade das saídas de amendoim a outras unidades federadas em relação ao total de saídas do período, como esclarecido no demonstrativo 2A. Não se trata de AIN para cobrança de imposto das referidas operações, como afirma o autuado. Tanto entendeu o fisco naquela oportunidade que o diferimento havia se encerrado, que inclusive tributou integralmente aquelas saídas, bem como entendeu que o CFOP correto de aplicação seria justamente de transferência de mercadoria industrializada para outro estabelecimento da mesma empresa. E prossegue nas folhas 1092, afirmando que logo aquela autuação, inclusive, serviu como base para que o contribuinte pudesse efetuar suas novas transações em todas as saídas de produtos industrializados. Tributava as mesmas em 100%, haja vista que o diferimento ali se encerrava. Esse demonstrativo serve, no máximo, para evidenciar que, desde as operações de dezembro de 2013, a Brumal já vinha adotando entendimento divergente na aplicação da legislação do amendoim, não podendo prevalecer a sua afirmação de que somente a partir desse ano teria adotado o procedimento de tributar todas as operações de saídas de amendoim em grão, e fecho aspas com a alegação do auditor atuante. Pois bem, do excerto do voto vencedor do julgado retificando, concluo que o juiz e relator emitiu conclusão contrária à pretensão do contribuinte, amparado em relato do auditor autuante. Ainda que relevantes os pontos aventados pelo contribuinte, não restou configurado erro de fato, também neste ponto, tratando-se de interpretação e valoração de provas existentes nos autos. Assim, o presente pedido de retificação de julgado não tem fundamento, porque, na verdade, o contribuinte quer rediscutir questões probatórias já detidamente analisadas e afastadas, ou alegar supostas omissões, o que legalmente não é possível em sede de pedido de retificação de julgado, conforme se dispõe no artigo 15. A lide já foi devidamente analisada e decidida nas sentenças de primeira e segunda instâncias administrativas, defesa e recurso ordinário previstas no processo administrativo tributário paulista. Ressalto-se que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte em seu recurso ordinário foram devidamente apreciados naquela decisão. Diante do exposto, não acolho o pedido de retificação de julgado. Na parte dispositiva, à vista do exposto, não conheço a retificação do julgado no AIN 434.082, de 26 de 6 de 2020. É como eu voto, presidente, e demais colegas. Entendido, doutor Ramon. Parabenizo pelo voto. Alguém tem algum pedido de esclarecimento? O processo está em discussão. Doutora Daniela? Perfeito, doutor Samuel. Acompanhe o doutor Ramon. Doutora Sulamita? Também acompanho. Perfeito. Doutor Marcos? Sem considerações, senhor presidente. Obrigado. Eu também vou acompanhar o doutor Ramon, entende que não ficou caracterizado o erro de fato, então podemos encerrar os debates. Verificando o quórum. Todos confirmaram presença, iniciando a votação.
Dr. João Paulo. Então, como já adiantado, todos acompanharam o voto do Dr. Ramon pelo não conhecimento do PRJ apresentado. Então, com isso, podemos encerrar a votação e julgamento do PRJ relativo ao AIN 41.34.080, Brumal Comércio de Óleos Vegetais Limitado. Se o senhor quiser permanecer, fica à vontade. Muito obrigado a todos. Peço licença para me retirar. Tá? Boa continuidade. Abraço. Bom dia. Obrigado. Bom dia, Titi. Retornando à pauta, não temos mais patrono para acompanhar, para realizar a sustentação oral, então podemos voltar lá para o primeiro processo, que é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon, é o AIN 479.033, Palácio Uno Empreendimentos Imobiliários Limitados. Com a palavra, Dr. Ramon. Presidente, obrigado. A questão de ordem, o Dr. Gilmar Matos está acompanhando algum processo? Então, não consta aqui no meu relatório. Posso passar o palácio, então, né? Sim, ele agora pediu a palavra. Pode falar, doutor. Senhor presidente, bom dia. Bom dia, doutor Ramon. Eu estou só acompanhando a sessão, tá? Perfeito. Ok, obrigado. Então, com a palavra, doutor Ramon. Só um minuto, presidente, vou alcançá-lo. Presidente, eu acredito que o voto tenha sido disponível. Trata-se de voto de infração composto por uma única acusação de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, na medida em que a remetente Rimel Recuperadora Itativa de Metais Limitadas foi considerada inapta pelo processo administrativo número tal da Secretaria da Fazenda, tornando os documentos fiscais por ela emitidos inaptos. Faço a leitura do voto no item do item 11. Quanto ao item 1.1, o recorrente é acusado de receber mercadorias acompanhadas de documentação fiscal da Rimel Recuperadora Itativa de Metais, e está sendo por solidariedade nos termos do artigo 11 e 12 do artigo 11 da lei do RICM 00, dos incisos 11 e 12 do artigo 11 do RICM 00. No caso concreto, o motivo da declaração da idoneidade das notas fiscais que acobertaram as operações tem assento disposto no artigo 184.1 do RICMS, fato devidamente provado pelos PAC-PCN de folhas 15 a 31. Ao fim desse processo, constatou-se a data de 26 de 2 de 2010, respectivamente, data da obtenção da inscrição em virtude da inexistência do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição nos termos do artigo 30, inciso 3 do RICMS. Aí trago aqui a redação.
Portanto, o fato dos emissores dos documentos fiscais não estarem em situação regular torna inábil a documentação fiscal, que é cobertor das operações de aquisição das mercadorias, e, por conseguinte, as referidas operações desacompanhadas de documentação fiscal, tendo em vista o disposto no artigo 184, nesse mesmo sentido, o artigo 68 da Lei 6.374 de 89. Observe-se que, ao conceder a inscrição cadastral estadual, o órgão fazendário limite-se a emitir um ato declaratório. Presidente, eu acredito que esses termos legais, eu já tive a oportunidade de lê-los, eu vou, para não cansá-los, vou passar a análise das provas apresentadas pelo contribuinte em sede de tentativa de comprovação da regularidade da transação. Então, vou passar, porque é um voto longo, né, na verdade, porque essa remissão legal e doutrinária aqui é longa. Deixa eu achar aqui, então, o item... Bom, primeiro, no item 34, eu estou aqui não aplicando o entendimento simulado na súmula 509 do STJ, porque considero que esse entendimento ele tem fundamentos, valores específicos com relação ao creditamento indevido, inclusive a não cumulatividade prevista constitucionalmente, o que não ocorre no caso de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal. Porém, conheço do argumento de boa-fé sob outros fundamentos. Então, estou afastando aqui a aplicação da súmula 509. Isso no item 34 ao item 40. No item 41, quanto à infringência do dispositivo do artigo 203, cabe algumas considerações. A recorrente afirma que, de fato, exigiu documentação hábil com todos os requisitos legais, escriturou as notas fiscais de sua escrita demonstrando sua boa-fé. Apresenta comprovantes de que efetuou pagamentos ao emitente, as folhas 74 e 79. Não apresenta elementos quanto às tratativas e negociações. Quanto ao transporte das mercadorias, informa que os documentos foram extraviados. Não demonstra ter feito consultas aos sistemas contemporâneos para as negociações. Após detida análise dos documentos apresentados pelo contribuinte, entendo que a razão está com a fiscalização. Tal entendimento está de acordo com a boa-fé consagrada no Código Civil, do qual extrai que a conduta da boa-fé é aquela em que se exige uma conduta leal dos contratantes e que está relacionada com os deveres anexos ou laterais à conduta, que são íncitos a qualquer negócio jurídico. A doutrina aponta como deveres anexos, entre outros, o dever de cuidado em relação a outra parte negocial. Quanto às DANFs, observa-se que não há indicação das informações referentes ao transportador, dados essenciais nos termos da legislação fiscal paulista e nacional, conforme convênio nacional sem número de 15/12/70, artigo 19, e a CNF número 705, e ICMS, artigo 127, inciso 6, fato que isoladamente é suficiente para a inabilitação da documentação fiscal. Tal fato milita em desfavor da tese de boa-fé do recorrente, a passo que aceitou documentação fiscal incompleta e que não atendia disposto na legislação, trago o entendimento da Câmara Superior no EN 4025-542 nesse sentido. Ademais, observo que o transporte tem indicativo de terem ocorrido por conta do destinatário ora autuado, Código 01, o que me leva à conclusão de que poderia e deveria ter constatado que o remetente não se encontrava no local informado nos documentos fiscais e nos cadastros públicos, o que também milita em desfavor do contribuinte autuado. A recorrente afirma que efetuou pagamentos ao emitente e que a prova de tais pagamentos constam dos autos. Sobre os pagamentos, já consignou a Câmara Superior de que eventuais pagamentos efetuados em nome do suposto fornecedor não têm o condão de tornar irregular a comprovada situação irregular perante o fisco, porquanto não houve fato gerador na forma como declarado na documentação fiscal em idônea. Pois bem, no mesmo sentido, a decisão da Câmara Superior de relatoria do Dr. Fábio Henrique Bordini Cruz, no sentido da insuficiência da exclusividade dos pagamentos como apta a elidir a acusação. Não bastasse, paira sobre os pagamentos pelo CISPAG a possibilidade de não demonstrarem o efetivo pagamento, conforme o voto de vista no EN 4070-424, que também trago aqui. Por conseguinte, julgo que não logrou o recorrente demonstrar que tem se precavido ao realizar a negociação com a empresa declarada inapta, a revelia do que determina a própria legislação tributária. O Estado não pode ser considerado responsável solidário com um estabelecimento que não se enquadra nas condições de lei. Assim, torna-se imprescindível que o contribuinte tenha cautela em suas relações comerciais, sob pena de ter que responder perante o fisco sobre as irregularidades eventualmente constatadas. Ainda que um certo grau de informalidade seja admitido na lida das transações comerciais, é certo que o Código Civil cuidou à exaustão dos contratos,
notadamente de compra e venda e seus consequentes, oferta, transporte, pagamento, etc. A opção pela informalidade ou aceitação de documentação incompleta não pode ser alegada para embasar a inobservância de obrigações tributárias acessórias. Observa-se que, no presente caso, que o recorrente não buscou verificar a regularidade fiscal dos supostos parceiros comerciais, quanto à regularidade fiscal do local em que se operava, conforme condições expressas do artigo 59, parágrafo 1º, item 4. Ao contrário do que foi exaustivamente afirmado pelo recorrente, não restou documentalmente provado que tenha solicitado todos os documentos que demonstravam a atividade das empresas e suas regularidades fiscais. Quanto à necessidade de comprovação, trago a lição doutrinária da professora Fabiana Tomé. Quanto ao imposto cobrado por solidariedade, observa-se que a responsabilidade solidária atribuída ao recorrente é decorrência da legislação paulista, editada com base no artigo 128 do CTN. Não bastasse a condição de recebedor de mercadoria, enseja a presunção de interesse comum para fins de responsabilização. Portanto, o interesse comum, no presente caso, é muito mais que negocial ou econômico. É legal, mesmo que presuntivo. As decisões trazidas pelo autuado não infirmaram o contido no dispositivo legal que demanda análise caso a caso a existência de tal interesse, por trás de presunção relativa, doutrinariamente aceita. A consequência desta presunção relativa é que, provado o fato indiciário, condição de adquirente da mercadoria, o aplicador da norma está autorizado a concluir que ocorre o fato provando interesse comum. No tocante à aplicação das taxas de juros, estou dando aplicabilidade aqui à súmula 10, 2017, revisada. Com relação à atualização da base de cálculo da multa, estou dando aplicabilidade à súmula 13, 2018, porém, em conjunto com a súmula 10, 2017, limitando a atualização à taxa de juros pela Selic. Ainda acolho a pretensão da redução do percentual de multa aplicado pelo artigo 85.3a, pela redação dada pela Lei 16.497 de 2017, de 50% para 35%, nos termos do artigo 105.2c do CTN. Ou seja, houve uma redução legal da multa aplicada no inciso infringido pelo contribuinte aqui. Considerando haver cobrança do imposto por solidariedade, entendo objetivamente impossível a aplicação do artigo 85A da Lei 6.334, bem como a redução do artigo 529, 527A do RICS. Quanto à alegação de decadência, considerando a ausência de pagamento apto a atrair a incidência da regra do artigo 150, parágrafo 4º, entendo aplicável o artigo 173.1 do CTN, que acaba por definir o prazo fatal para o presente caso em 31/12/2016, posterior à notificação do contribuinte. Por todo exposto, sou pesado os argumentos trazidos e as provas apresentadas pelo contribuinte em face da acusação e das provas apresentadas pela fiscalização, considerada a legislação de regência, entendo que lhe assiste parcial a razão, motivo pelo qual dou parcial provimento ao recurso ordinário do contribuinte. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para aplicar o entendimento da súmula 10 revisada, aplicar a taxa Selic e a atualização da base da multa nos termos da súmula 13 combinada com a súmula 10, e aplicar a redução da multa do artigo 85.3a, na redação da Lei 16.497 de 2017, no AIM 4079.033, de 16 de 5 de 2016. É como eu voto, presidente, colegas. Entendido, doutor Ramon. Para mim tá claro. Eu só vou fazer uma preferência só para destacar que eu entendo que a súmula 509 é aplicável também para os casos de recebimento. Mas, no caso aqui, como não se verificou o atendimento para fins de configuração da boa-fé, então aí eu acompanho. Perfeito? Doutora Daniele, doutora Sulamita e doutor Matos. Eu acompanho integralmente, também tenho esse entendimento de que a súmula não se aplica nesse caso concreto, porque ela seria apenas para situações de crédito indevido, então acompanho integralmente o voto do doutor Ramon, parabéns pela análise. Perfeito. E eu vou acompanhar o doutor presidente, porque eu também considero que é aplicável, sim, no caso, a súmula 509. Entendi, doutora Sulamita. Doutor Matos? Senhor presidente, só queria fazer um alerta aqui, que essa decisão ocorreu em decorrência do cancelamento da decisão anterior de outra Câmara. E na decisão aqui da Câmara Superior, a doutora Daniela participou. Haveria algum problema dela participar desse julgamento agora? Não, o impedimento se dá em relação ao voto, à situação contrária. Se houvesse participado do julgamento da decisão de Câmara Ordinária, não poderia participar no julgamento da Superior.
Porque ela não tem possibilidade de, doutora Daniela. ela não tem possibilidade de mas rever o voto dela, na verdade. Por isso. Isso. mas O voto da não superior tem- não está sendo analisado nessa oportunidade, então não tem problema. Não há possibilidade dela rever esse voto. Ah, Então, mas salvo engano, e Bom, agora né? eu fico em dúvida, Eu trabalhei. uma questão de ordem, né? Tem uma questão de Isso, a ordem. questão de ordem foi justamente, teve uma discussão, né, sobre, eu estava também na votação, Tá. na verdade. Então não pode nem questão de falar da ordem. questão de ordem. Não, mas é por isso que eu tenho certeza porque essa questão foi discutida também. Porque havia, sim, essa dúvida, mas como a decisão da superior não está sendo revista nessa oportunidade, então não tem problema. O que você não pode é participar da decisão da superior, que está reanalisando o tema que foi analisado na ordinária. Ou se você participou da monocrática, participar da ordinária também não pode. É isso. É que lá Mas na o questão contrário de não tem ordem, problema. eu não encontrei ainda, estou procurando. Ele fala de qualquer decisão em qualquer nível, né? Tem uma condição ali Anterior, bem genérica. decisão. Tem uma. Tinha uma proposta que contemplaria tudo, e no fim o que ficou foi que. Pegar o texto lá. Eu também Está lá tô procurando. no site. Eu vou pegar lá o texto lá no site do Tite. Eu só coloquei esse ponto porque eu participei de um julgamento esse ano ainda e a juíza se declarou impedida. Foi igualzinho esse caso. Mas Eu já vi também ela situações pode- em que um julgador de titular da ordinária, substituindo na superior, Aí não pode. anulou ou não, ele participou de um voto que converteu o julgamento em diligência na superior. Aí esse processo teve um fluxo normal, natural, ele vem para a Câmara Julgadora como titular, e esse processo é distribuído a ele como relator, e ele se declara impedido por conta da questão de ordem. Não precisaria. Mas vamos pegar o texto lá, porque posso Vamos. estar enganada, mas na discussão que a gente teve naquela oportunidade era justamente esse raciocínio de que, como a decisão da superior não vai ser discutida aqui, não teria problema. no caso que eu participei, ela era relatora. Agora, tanto que quando estamos na superior, tomamos muito cuidado para não votar processos que participamos na ordinária, seja como relator, ou seja só votando normal, acompanhando o relator. Né? É 21, Deixa eu né? pegar aqui. É a 21, questão de ordem 21. O juiz que participou de julgamento, tendo proferido decisão de qualquer natureza, tem, por ficção jurídica, sua independência comprometida para revisar o julgamento anterior ou participar de nova sessão em virtude da reforma de decisão por órgão superior em outra instância. Isso, então é quando você vai reformar a decisão, você não pode participar, ou se a decisão foi anulada, não pode. Aliás, já participei, de decisão que foi anulada e julgamos novamente aqui nessa composição. Não é, doutor Samuel? Vários. Não me recordo, Vários. Semana Não, passada, inclusive. um processo específico. Semana passada. Exatamente. Ela e o esse Faisal. controle, né? É super Ela e o difícil Faisal. esse controle. Não, e assim, não faz sentido, porque você não faz tem sentido. como rever a decisão. Você não, a não ser que você, por foro íntimo, se sinta de alguma forma atingido, mas inclusive nas questões que Não, você assim, não analisa o nesse mérito, daqui não, anulação de porque decisão. justamente o texto é expresso, né, no sentido de que revisa a decisão anterior. Então, não está sendo revisado nada da superior aqui. Então, entendo que posso votar normalmente. Agora, essa da anulação aí, fiquei com uma dúvida. Eu não lembrava desse ponto. Ele fala para revisar o julgamento anterior ou participar de nova sessão, em virtude da reforma de decisão por órgão superior. Se você tiver a sua decisão Nossa, mas anulada... aí fica até estranho, porque tem a regra de prevenção, né? Exatamente. Se você participar da sessão que foi anulada e aí o processo voltar para você, você não pode participar da mesma... Mas tem uma regra de prevenção. Exatamente. É incongruente. Essa parte final aí, ela é totalmente contrária ao que prevê a legislação.
E o fundamento... Agora, nessa oportunidade aqui, eu sou tranquila, eu me sinto Perfeito. tranquila de que não tem problema. Está esclarecido. Atenção, mas só para esclarecer, porque eu passei sem a leitura, né, por que eu não aplico a súmula 509, porque os fundamentos dela são a não cumulatividade, que é constitucionalmente garantido. Quando a gente trata da questão do recebimento de mercadoria, tem aplicabilidade ao artigo 136 do CTN. Então, se você expandia, na minha concepção, o entendimento da súmula 509, você estaria aí derrogando o 136 do CTN. Então, por isso que eu entendo que ele aplica exclusivamente nos casos de creditamento pelos fundamentos, que tem uma carga axiológica muito maior, no sentido de que o creditamento indevido tem previsão constitucional, inclusive. E a decisão, os precedentes... Ficou claro? Ficou claro. Eu já sabia o seu posicionamento e também já trouxe aqui essa minha posição, que não é quanto à aplicação da súmula 509, mas sim quanto a questão da possibilidade de se verificar a boa-fé. Isso eu concordo, eu aplico. Eu aplico a regra do voto, eu deixei claro que eu aplico a cláusula geral de boa-fé. E aí analiso... Você faz a análise, né? Isso, exato. Eu aplico perfeito. a cláusula geral, não a cláusula, não a boa-fé da súmula 509. Então, não vou nem fazer a preferência. Eu já estava finalizando aqui, então podemos seguir. Então, verificando o quórum. Falta apenas a doutora Daniela. Todos confirmaram, iniciando votação. Iniciando votação. Então, ele deseja devolver... ele devolveu para agendamento da pauta. E foi, né? Igual aconteceu com retirado de pauta. Igual aconteceu com aquela vez. Ele pulou, exatamente como acontece na superior, ele pula o campo e foi para agendamento da pauta. Uma pena, né? Mas, enfim, o Dr. Ramon não vai estar semana que vem com a gente, mas terá nas próximas, né? Também não vai dar para colocar para semana que vem mais, né? Então, mas na semana que vem o senhor não está. Não. Mas aí estará Dia 1º e dia 8. Perfeito. Então a gente consegue, não é perdida. E peço desculpas, doutor Ramon, mas ele pulou na hora que eu cliquei umas 2, 3 vezes para iniciar a votação, e aí ele só reconheceu na hora que clicou no agendamento da pauta. Depois eu faço até um despacho na ata da sessão. Então, processo Palazzo Uno Empreendimentos Imobiliários Limitada, recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon, em 479033, foi retirado de pauta e já disponibilizado para a possibilidade de uma nova indicação para a pauta. Vamos agora, então, para o processo Cláudio Rogério Baruel, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Ramon, em 4140-699. Presidente, só para uma questão de ordem, eu não sei se o doutor Omar está aguardando da Pirassununga, eu não consegui concluir o voto também, eu vou pedir para retirar e devolver para a pauta. Perfeito, então, já vou fazer isso. Eu fui até onde deu nele, mas o sono bateu até as 3 horas da manhã, mas não consegui concluir. Ontem eu fiz uma viagem de urgência, acabei não conseguindo finalizá-lo. Mas pode devolver para a pauta que eu já coloco também para o dia 1º, provavelmente. Então, formalizando a devolução do processo relativo ao EN 5010-744, indústria de bebidas Pirassununga Limitada,
para agendamento da pauta. Ele não está confirmando, o EPAT ele não está confirmando de primeira os comandos, e isso me fez ficar clicando. É 2 vezes, mas, enfim. Então, voltamos para o processo relativo ao 41, 40699, Cláudio Rogério Baruel. Com a palavra, o doutor Ramon. Vou alcançá-los, presidente, só um minuto, por favor. Já está registrado. Esse é aquele caso, não sei se toda a Sulamita com certeza não estava aqui, mas é aquele caso dos ovos, em que o contribuinte alega que teve um problema de escrituração com o contador, ele não escriturava, e depois que foi fiscalizado, passou a fazer a escrituração das saídas de ovos, né, in natura. Houve a sustentação oral naquela oportunidade, e o contribuinte praticamente a sua resignação era exclusivamente quanto ao MVA que foi adotado pela fiscalização, bem como a questão da redução da base de cálculo da multa, por considerar na oportunidade que ele praticava operações isentas de saída de mercadorias, no caso os ovos, para a pessoa física, né? Então vou passar diretamente à leitura. É um auto de infração que considerou por levantamento fiscal, a falta de pagamento de imposto por falta de escrituração fiscal na saída, por essas questões que eu já lhes disse aqui. Então, vou para o item 14. A leitura do auto de infração, constante no AIN, hora guerreado, permite compreender com exatidão a infração cometida, o motivo da prática do ilícito e a consequência desse ato. Assim, constata-se o cumprimento dos pressupostos do artigo 142 do CPM. Em sede preliminar, o recorrente se insurge contra a acusação por considerá-la confusa, quanto a tratar-se de falta de emissão de documentos fiscais ou falta de pagamento de tributo. Quanto ao alegado, observe que a leitura do relato constante do AIN, bem como do relato de folhas 8 a 16, permite compreender com exatidão as infrações cometidas, o motivo da prática do ilícito e a consequência desse fato. Constata-se, portanto, o cumprimento do artigo 142 do CTN, ao contrário do que pretende fazer crer o autuado no presente caso, pois mesmo que os pormenores fáticos não estejam elencados no AIN propriamente dito, este último faz menção expressa às notas explicativas e demonstrativas, dos quais, juntamente com o texto do AIN, as provas e a capitulação da infração cumprem plenamente a função documental do lançamento, permitindo controlar com exatidão este ato e garantindo a certeza dos direitos e obrigações, e trago aqui a lição de Leandro Paulson nesse sentido. Ademais, o contribuinte demonstra em sua defesa ter entendido com clareza a acusação, não tendo demonstrado qualquer tipo de prejuízo que pudesse inquinar o AIN. Para o presente feito, a matéria tributável, ou seja, a situação descrita em lei como pressuposto do fato gerador, ficou caracterizada pelo agente fiscal quando apontou no item 1 que o contribuinte deixou de emitir no período de 1/1/2020 a 13/8/2020 documentos fiscais de saída, antes de iniciar a saída da mercadoria, cujo valor da operação foi apurado por meio de levantamento fiscal, dos artigos 509 e 509-A. E no item 2, que o contribuinte deixou de pagar o ICMS das saídas anteriores no valor de R$ 1.649 no período de 1/1/2020 a 13/8/2020,
conforme o demonstrativo 2. Apenas um adendo, esse item 2.2, houve uma confissão, sem pagamento. É relativo à saída de pescado sem o pagamento da quebra de diferimento. Item 21. Perpetrada a subsunção das condutas das referidas normas, em razão da vinculação e obrigatoriedade da atividade de lançamento imposta pelo parágrafo único do artigo 142, o fisco enquadrou o recorrente na multa imposta no artigo 85.1a, no item 2, o artigo 85.4a da Lei 6.374. A matéria fática que ensejou o presente autuação tem fundamento nos documentos apresentados e anexados pelo fisco, quais sejam: demonstrativo 1, notas fiscais recebidas de folhas 18 e 29, demonstrativo 2, demonstrativo de cálculos dos valores unitários de entrada e saída, de folhas 30, demonstrativo 3, consolidação de levantamento específico, conclusão de folhas 31 e 54, notificações da fiscalização e respostas, anexo 3 de folha 56, DANFs de pescados de folha 59 a 62 e relação de vendas de folha 64, recebimento de títulos de folhas 66 a 81 e relatório de diligências fiscais de folhas 83 e 88. Os fatos narrados no AIM possuem embasamento documental e legal e fazem referência aos demonstrativos anexados. Não assiste razão ao recorrente ao afirmar que a acusação carece de fundamentação, pois a descrição fática, conforme já exposto, possui embasamento legal e documental, sendo que a leitura do auto de infração é suficiente para as partes envolvidas possam apresentar seus argumentos e defender seus interesses sem atenção ao mais legítimo direito de defesa e contraditório. Restou, portanto, plenamente satisfeita a função documental do lançamento, a qual, na lição de Rui Barbosa Nogueira, existe para que tanto a administração quanto o contribuinte possam controlar a exatidão do lançamento e para que haja garantia e certeza dos direitos e obrigações. Pelo exposto, restou demonstrado que, ao contrário do que pleiteado em suas impugnações, e conforme se observa no demonstrativo de débito fiscal, as folhas 4, está se exigindo apenas a multa de 50% sobre o valor das operações apuradas pelo fisco, em levantamento fiscal, nos termos do artigo 85.4a da Lei 6.334 de 89. Não multa mais imposto, como alegado. Continua o recorrente argumentando que a maioria das mercadorias comercializadas pelo contribuinte, que foram objeto de levantamento fiscal, ovos, são isentos do ICMS nos termos do artigo 36.1 do anexo 1 do ICMS, motivo pelo qual faria jus à redução da multa aplicada em 50% nos termos do artigo 85, parágrafo 2º da Lei 6.374 de 89. Quanto a este ponto, o contribuinte apresentou, em sede de diligência formulada por esta Câmara, planilha, contendo relação de todas as notas fiscais de vendas emitidas pela autuada no período compreendido entre 18 de 8 de 2020 e 1 de 5 de 2021. Esclarece a autuada que a última nota fiscal de venda emitida foi a de número 1079, em 1 de 5 de 2021, a partir da qual deixou de desenvolver suas atividades. Também apresenta planilha contendo resumo das vendas por produtos realizados no período compreendido entre 18 de 8 de 2020 e 1 de 5 de 2021, as folhas 252. E planilha contendo o resumo das vendas por destinatário realizadas no período compreendido entre 18 de 18 de 20 e 1 de 5 de 21. Planilha contendo o valor unitário médio da venda dos ovos in natura, apurado com base nas vendas realizadas no período compreendido entre 18 de 8 de 20 e 1 de 5 de 21. E planilha denominada valor total de vendas hipotéticas, elaborada com o intuito de demonstrar que se os ovos in natura saídos do estabelecimento da autuada sem emissão de notas fiscais tivessem sido vendidas pelo valor unitário médio apurado com base nas vendas realizadas no período compreendido entre 18 de 8 de 20 e 1 de 5 de 21, totalizariam aproximadamente 3.460.000, o que corrobora com a margem de valor agregado alegado das peças defensivas e recursais. Apresenta também totalidade dos documentos fiscais de vendas emitidas no período compreendido entre 18 de 8 de 20 e 1 de 5 de 2021. Trata-se de nota fiscal de consumidor eletrônica, NFCE modelo 65, emitida com fulcro no artigo 212-O, inciso 3 do RICMS. Pois bem, após detida a análise da acusação dos documentos apresentados pelo contribuinte, entendo que lhe assiste razão. Concluo que as operações com ovos in natura não foram operações destinadas à industrialização. A despeito do artigo 509, parágrafo 3º, trazer a presunção de que a diferença apurada por meio de levantamento fiscal será considerada como decorrente de operação ou prestação tributada, tal presunção não é absoluta. Há indícios de que o contribuinte não operava com destinação de ovos para industrialização, quais sejam: a descrição do próprio auditor do estabelecimento do contribuinte, que o descreve como pequeno estabelecimento. O KNAI do contribuinte, KNAI 472292, peixaria, e KNAI secundários, 47245, comércio varejista de hortifrutigranjeiros. As notas fiscais de venda posteriores à fiscalização das quais extraio que parte das operações foram para pessoas físicas, e naquelas em que não há identificação, a quantidade demonstra não serem condizentes com a industrialização, apta a afastar a isenção do artigo 36.1 do anexo 1 do RICMS.
Quanto ao valor das operações apurado com base nos índices de valor acrescido mediana constantes da tabela anexa ao comunicado CAT 8 de 2010, o contribuinte alega que não guarda qualquer relação com o contexto econômico atual do segmento, em que atua a empresa autuada, e que o índice de valor agregado foi no máximo 1,10. Quanto a este ponto, observo que a fiscalização utilizou o método previsto na portaria do comunicado CAT 8 de 2010. Pois bem, analisando os documentos de entrada e de saída em períodos aproximados, chego à seguinte conclusão. Vejo a nota fiscal número 31154, cuja chave é tal, por ex 29, emitida em 11 de 8 de 2020 por Sumihiro Murakami, ao contribuinte autuado, na qual constam os seguintes valores de aquisição, e aí trago os valores aproximados da aquisição das caixas de ovos. Vejo, por outro lado, nota fiscal de venda emitida após a fiscalização em 18 de 8 de 2020. Então, são aproximadamente aí 7 dias, né? 11 de 8 de 2020 para 18 de 8 de 2020. 7 dias após a emissão da nota de compra, na qual constam valores de venda de ovos de aproximadamente R$ 1,95, R$ 1,90, as folhas 257, e as folhas 258, R$ 1,70, R$ 115, ou as folhas 259, 120 ou 95. Pois bem, desta análise, verifico que a alegação do contribuinte guarda plausibilidade e aproxima-se com maior acuidade da realidade do mercado de ovos para o período fiscalizado, um MVA de 1,10, muito distante daquele apresentado pelo fisco, de 1,97. Pelo exposto, julgo que deva ser aplicado o MVA de 1,10 conforme pleiteado e demonstrado pelo contribuinte em sede recursal. Na parte dispositiva, à vista do exposto, eu conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para aplicar o MVA de 1,10 no cálculo das operações alcançadas pelo levantamento fiscal e para aplicar a redução da multa prevista no artigo 85, parágrafo 2º da Lei 6.374, por considerar que as operações com ovos, objeto do levantamento, estavam amparadas por isenção, e assim reformando a decisão de primeira instância que julgou procedente a acusação do AIN 440.699.0, de 4 de 3 de 2021. Esse é meu voto, presidente. Entendido, doutor Ramon. Parabenizo pelo voto. Lembro da época, acho que teve sustentação oral, né? Então, certo tempo. Por do caso. Tá bom. Processo em discussão. Doutora Daniela, alguma consideração? Doutora Sulamita? Não, estava lendo aqui os documentos e as planilhas estavam juntadas, mas acredito que é isso mesmo. Acho que não tem dúvida de que os ovos foram para industrialização, então fazem jus da redução. Acompanho o doutor Ramon. Eu acho que a questão aqui é de provas, assim, não entendo que tenha muita divergência de legislação para ser discutida realmente. Talvez só a questão do MVA, né? Ele adotou um MVA de um comunicado de 2010 que deu um MVA de quase 100%, 1,97, mas aí ele traz provas bem próximas. O doutor Ramon está acolhendo do contribuinte. A redução, certo? A redução também, de aproximadamente 1,10, porque tem documentos bem próximos ali. E o que aconteceu foi que ele foi fiscalizado e, a partir da data da fiscalização, ele começou a emitir as notas de saída para consumidor final, inclusive. Né? E aí, se você ver as notas lá, os preços são aproximados ao que ele alega de 1,10. Ele traz um relatório, inclusive, do volume de vendas,
que condizem com esse índice aí de valor agregado. Não, mas eu acho que uma vez que ele tenha demonstrado o valor das saídas, eu estou confortável em acolher a redução apresentada, Perfeito. a Doutora redução Sulamit? proposta. Eu não tenho nenhuma consideração também. Doutor Marcos? Sem considerações, senhor presidente. Obrigado. Eu vou acompanhar o doutor Ramon também, sem considerações. Então, encerrando os debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação. Ó, aconteceu a mesma coisa do anterior. E não foi nem que pulou. Ele não sei, eu coloco para avançar para a votação, ele clicou, mas esse aqui eu consegui salvar. Eu nem votei ainda. Eu também não, mas agora está certo. Mas aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu caí de novo aqui, vou ter que entrar de novo. Todos votaram acompanhando o Dr. Ramon, pelo conhecimento do recurso ordinário e seu parcial provimento, pelo voto do relator, à unanimidade. Então, podemos encerrar a votação e julgamento do AIM 41.40.699, Cláudio Rogério Baruel. Samuel, consegue encerrar sem minha presença? Porque eu não estou conseguindo voltar. Voltou. Agora voltou bem parte. Agora voltou. E ele está bem lento também. Ele parece que para carregar e dar o comando, ele está bem lento, o sistema. Estou até com medo de clicar. Bom, temos todos os processos com situação encerrada, portanto, a partir deste momento, declaro encerrada a sessão de julgamento virtual da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do dia 17 de novembro de 2023. E peço ao senhor Oswaldo que, por favor, encerre a gravação.